Ok, estamos chegando mais uma vez para mais um dos nossos encontros e nós vamos estar mais uma vez falando, deliberando sobre os Yoga Sutras, de Patanjali. Nós estamos na sessão de número 2 e graciosamente, por assim dizer, estou bastante realizado com isso, estamos na sessão de número 2, no Sutra de número 41. 41º Sutra da sessão de número 2, no qual nós estamos no quesito pureza. O encontro anterior, nós falamos sobre a pureza física, nós falamos sobre diversos assuntos relacionados ao tema, falamos sobre essa compreensão ou esse raciocínio sobre a repulsa, esta repulsa pelo corpo físico, Nós fizemos essas tratativas relacionadas a esse assunto, falamos da indisposição para o contato, com os outros, e também neste 40º Sutra, nós falamos sobre a purificação, a purificação física para proporcionar a busca íntima, da revelação do que encobre a luz, do ser superior, do eu que há em nós. Então nós realizamos estas tratativas no encontro anterior e claro que nós comentamos também, claro que muito superficialmente, sobre os processos relacionados a esta busca pela pureza física. Aí estão relacionados a processos de exercícios, a processos disciplinares, Nós até mesmo mencionamos para pessoas buscar compreender, buscar saber um pouco mais sobre Nietzsche e Doughty, Eu não sei se é Doughty ou Doughty, Mas enfim, tá ali os nomes, é D-H-A-U-T-I, Então nós comentamos para as pessoas procurar, eu até mesmo fui procurar também fazer um aprofundamento. Confesso a todos vocês que durante essa longa jornada de estudos acadêmicos relacionados a Yoga Sutras, ainda não tinha buscado compreender um pouco mais afinco essas práticas, Então eu dei uma observada, não encontrei vídeos brasileiros relacionados a isso em português, encontrei vídeos relacionados, vídeos em sânscrito, mas que mesmo assim esses vídeos, eles vêm pontualizar, eles vêm trazer um ponto sobre tudo isso aí, tá? E aqui, também nós comentamos sobre o resultado, que proporciona ao estudante a pureza física. O corpo ele fica preparado, para que nós possamos avançar. Ele vira uma ferramenta poderosíssima, ele ganha vitalidade, ele ganha em saúde, ele ganha em equilíbrio, ele ganha em perfeição, entre aspas, essa palavra, não é a perfeição, a perfeição suprema é uno, é Deus, mas nós estamos falando da perfeição para o caminho, que o yogi tem de traçar, o caminho que o yogi tem de colocar em sua vida e tudo mais. E agora nós vamos falar sobre a pureza mental, a pureza mental que surge da disposição, a pureza, deixa eu só fazer a leitura bem nos miúdos, como está aqui. Da pureza mental surge pureza de sattva, disposição ao contentamento, unidirecionalidade, controle dos sentidos e aptidão para a visão do eu. Muito interessante, Nós temos que ver que todo o universo está equilibrado, nos 3 pontos, rajas, sattva e tamas, ou sattva, rajas e tamas, Todos eles estão equilibrados sobre esses 3 pontos. É os 3 pontos que equilibram o universo. Já conversamos sobre isso em outros vídeos na sessão de número 1. Nós já falamos sobre este ponto. Mas acho que é interessantíssimo, fazer um reavivamento, um reavivamento mental, um reavivamento em cada um de nós sobre este ponto. Nós falamos, sobre sattva, ou sattva, sattva, sobre rajas e também sobre tamas. Eu vou usar a palavra sattva, Eu já ouvi muitas pessoas falando sattva, Eu vou usar sattva aqui nesse equilíbrio. São os 3 pontos, que definem todo o equilíbrio
e o jogo cósmico universal. Né? São 3 pontos. Nós podemos analisar aqui a expressão de a revelação, ou Deus como pai, como mãe e como filho. Nós podemos observar aqui, né, também, né, como rei, rainha, valete. Nós podemos olhar aqui também uma relação entre presente, passado e futuro. Nós podemos olhar aqui a relação, né, entre Shiva, Vishnu. Shiva, Vishnu, me fugiu o terceiro nome, gente, desculpa, tá? Fugiu da minha mente. Mas nós podemos observar essas relações. E claro que nós podemos observar essas relações, né, como também o equilíbrio, né, o movimento e a ondulação. Nós podemos fazer essas observâncias. Enfim, nós podemos analisar esses 3 pontos como os 3 pontos que definem todas as coisas, né? O início, o meio e o fim. O abrir, o fechar e o abrir, né, em relação a algo que tem de fazer o movimento. A expansão, aí a parar aberto e o fechar novamente. A gente pode dizer que é o início do som, né, o silêncio no meio de uma nota e o fim da nota musical. Tem vários relacionamentos, né, que podem ser tratados quando nós meditamos profundamente nessas características, né, em sattva, rajas e tamas. Mas o que nós temos que estar muito relacionado, né, nós temos que estar muito compreensível que o ponto de equilíbrio, né, o ponto de equilíbrio ou o ponto de harmonia ou o ponto, né, que traz ao yogi, né, o yogi que está buscando um caminho sério, profundo, relacionados ao equilíbrio mental, é a expressão sattva. Né? A expressão sattva é essa que confere o equilíbrio, inclusive na pureza física. Está com fome, né? Inclusive na pureza física, a busca é pelos alimentos sáttvicos, né? Os alimentos que proporcionam equilíbrio, que proporcionam pureza, os alimentos que visam, né, complementar uma alimentação ao corpo físico, nutrindo esse corpo físico para ele virar um corpo apto ao caminho do yoga. Não com coisas tamásicas e nem rajásicas, né? Ou rajásicas e também não coisas tamásicas, que são coisas que não podem trazer, né, até de certo modo, pode trazer características alimentares que trazem algum resultado para o corpo físico no meio da expressão física, mas não trazem resultados, né, para o caminho na expressão do yoga. Né? Vou dar um exemplo, pode ser que seja um alimento que tenha um poder calórico tão grande que traga muita energia física, mas porém que é um alimento potencialmente muito forte em sua estrutura, né? Muito forte em suas energias, que ele perturbe as emoções, que são preponderantes a levar-nos a todos os distúrbios que possamos imaginar, né? Os distúrbios emocionais, distúrbios psíquicos, ao desequilíbrio de tudo isso. Então, os alimentos sáttvicos são os alimentos que proporcionam o equilíbrio, a pureza ao corpo, né? A limpeza, a manutenção do mesmo. É você alimentando o seu organismo, é você nutrindo, né, a sua carruagem, é você fazendo a nutrição sobre essa sua perfeita e bela carruagem, como diz, né? Como Krishna diz, como é dito na narração, né, no qual Arjuna vem com a sua exuberante carruagem até o meio do campo de batalhas, né? Então é isso, essa exuberante carruagem é nosso próprio corpo, né? Nosso próprio corpo. E nós temos que preparar para ele, então, né? Nós temos que levar para ele, então, né, ele ao ponto do equilíbrio dos 3 gunas, que está em sattva, né? Pode ver que sai de um ponto, tem todo um trabalho a ser realizado, movimento, vibração, ondulação, e depois o ponto de equilíbrio novamente, sattva, tá? Então nós vamos trabalhar dentro desta linha de raciocínio, nós vamos trabalhar dentro deste campo de raciocínio. Então assim, ó, da pureza mental surge a pureza de sattva, tranquilidade, harmonia, equilíbrio, paz, a paz interior, paz de espírito, paz de consciência, o equilíbrio, para que assim nós possamos, né, estar harmonizados
equilibrados e possamos realizar o trabalho dentro do campo mental, possamos agir dentro do nosso campo mental, consigamos perceber o movimento que há na mente, né? Podemos estar ligados a esta característica. Na pureza mental surge a pureza de sattva. E aí o que acontece? Disposição ao contentamento, unidirecionalidade, ou seja, foco, caminho, perseverança, porque começa uma irradiação de Budi muito forte nesse exato momento, né? Controle dos sentidos, olha que interessante isso, controle dos sentidos, pare para analisar a expressão que aqui está sendo colocada. E aptidão, você fica apto, preparado, já está em posição, né, para a visão do eu superior. Então estas são, né, qualidades, né, as qualidades que nós vamos estar compreendendo um pouco mais com afinco, né, nós vamos estar buscando compreender um pouco mais com afinco o que realmente significa este ponto. Tá? Um outro ponto que nós temos que falar é a qualidade de Sattva Shuddhi. Né? Sattva Shuddhi. Esta é uma das colocações, umas palavras que está em sânscrito. Ela diz que é purificação em termos dos gunas, já que ambos se modificam paripasso. Então, ou seja, há uma cadeia, né, há uma cadeia de trabalho entre os três gunas. Né, eles não são separados, eles não são, por assim dizer, né, há um aqui, o outro está aqui, o outro está ali. Apesar que quando nós estamos em profundas, né, nos portais de Samadhi, nós começamos a identificar, a separar as coisas em seu devido lugar, e começamos a uma identificação mais proeminente para Sattva, né? Mas queremos dizer para ti que eles são dependentes um do outro, né? Sattva, que é esse equilíbrio, né? Sattva, que é o equilíbrio, para ser equilíbrio, mesmo assim ele depende dos outros dois, né? Eu vou tentar usar um exemplo bem prático para que nós possamos ter um pouco mais de compreensão. Para nós sabermos o que é o dia, é necessário que haja a noite. Não sei se vocês entendem, né? Porque se não houver a noite, a gente não vai conseguir fazer o atributo de medição entre noite e dia. Não sei se vocês me entendem, né? Para percebermos o ar, há necessidade do movimento, do vento, né? O vento, para que nós possamos perceber o ar. Então, para que nós possamos perceber Sattva, essa pureza, né? Esta pureza, essa máxima pureza e equilíbrio, é necessário que tenha outros agentes, né? Outros agentes que estão nesse meio campo, né? Que estão nesse meio campo. Seria mais ou menos, por assim nós dizermos, sobre a relatividade das coisas, para que nós possamos, né, fazer uma medição, para que nós possamos fazer uma determinada aferição sobre determinada coisa, nós temos que ter sempre um ponto de partida, nós temos que ter um ponto para poder fazer uma comparação. Exemplo assim, se eu estou observando o tamanho deste livro, eu estou vendo aqui o tamanho desse livro, pode ter certeza que indiretamente eu estou entendendo o tamanho desse livro, porque eu estou relacionando com o tamanho desse apoio que eu estou aqui colocado, né? E com certeza eu conseguirei observar o tamanho deste livro, eu consigo observar o tamanho deste livro aqui, mensurando também pelo tamanho da posição aonde eu estou olhando. Então sempre tem de ter, né, a funcionabilidade, sempre tem que ter, né, o trabalho relacionado a esses três pontos. Exemplo, olha como nós conseguimos ter uma percepção sobre o tamanho quando nós colocamos essa embalagem aqui e relacionamos ela com o tamanho do livro. A gente começa a ter, né, a gente começa a fazer... Então a gente sempre precisa de um e de outro na relatividade das coisas. A gente sempre precisa de ter uma mensuração com algo. A exemplo, para poder medir as coisas, nós precisamos da medida do metro, né? Nós precisamos ter criado um metro. Nós podemos dizer assim, ó, o metro vai ser isso aqui.
né? Mais ou menos, acho que deve ser isso aqui assim. Nós vamos botar isso aqui, é 1 metro. Essa é a medida de 1 metro. Tem que se criar uma padronização para ter um pé de apoio para compreender o que quer falar como tamanho. Porque tudo é relativo. Tudo pode ser grande, pode ser pequeno. Isso aqui que pode ser pequeno, ao meu olhar, é monstruoso aos olhos de uma formiga, né? E vice-versa. Então, só para nós entendermos mais ou menos o que a gente quer dizer com tudo isso aqui, tá? Então, assim, ó, Sattva Shuddhi é a mudança fundamental envolvida na purificação interior, sendo os 3 resultados a consequência natural desta mudança, pois todas as condições mencionadas na seção de número 1, Sutra de número 31, nós vamos lá. Nós vamos lá, para poder... Ó, são efeitos de Vikshepa. Está na hora de comprar um outro livro, né, gente? Aqui, ó. Pois todas as condições mencionadas em 1.31 são os efeitos secundários de Vikshepa. Resultam a predominância dos elementos rajásicos ou rajásico e tamásico em nossa natureza. Uma mente conturbada, em desarmonia, certamente não está preparada para a visão do eu. E quais são esses elementos, né? Quais são esses elementos? Aí nós falamos sobre a dor mental na primeira sessão, né? Sessão de número 1, Sutra de número 31. Desespero, nervosismo, respiração difícil, sintomas de uma condição mental dominada por distrações. E a gente vê como é que está a nossa mente hoje, né? Nós não estamos em nervosismo, desespero, respiração difícil, né? Tudo isso é Vikshepa. Lembra o que era Vikshepa? Distrações, né? Distração, nossa mente voltada para o externo e não voltada para o interno, a nossa direção voltada ao contrário, né? Lembram daí de coisas que causam a Vikshepa? Lembram de tudo isso que nós falamos aqui, ó? Primeira sessão, né? Primeira sessão, Sutra de número 30, doenças, languidez, dúvidas, negligências, preguiças, mundanidade, ilusão, não conquista de estágio, né? Tudo isso são atributos de Vikshepa, né? Aqui fala sobre todos eles. Aí esse nervosismo, essa respiração difícil. Ó, para remover esses obstáculos, deve-se haver a prática constante de verdade ou princípio. Uma mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes de cordialidade, compaixão, alegria, indiferença diante de felicidade, miséria, virtude e vícios, respectivamente. E aí vai, né? Nós temos vídeos sobre isso que você pode estar buscando, novamente estar assistindo, para ter, né, a compreensão. Aí tem os exercícios de respiratórios, né, para nos auxiliar nos primeiros passos, lembram? Enfim, né, entre uma cadeia de uma série de exercícios que nós possamos estar assim buscando. Então, o que acontece aqui? No Sutra de número 41, a gente vai entender, né, sobre essa pureza mental, surgindo da pureza de Sattva, né, perfeição, busca do equilíbrio, busca de razão,
busca de sintonia, né? Busca de suavização dos outros dois integrantes, que é rajas e tamas, né? Quando nós estamos equilibrando, harmonizando eles estão harmonizados em Sattva, aí nós conseguimos, né, ter a ponte de equilíbrio, o pé de ponto de equilíbrio para todas as outras preponderâncias, porque se nós falamos, né, em inércia, se nós falamos em ondulação, nós estamos falando em vibração, quando nós consigamos trazer equilíbrio entre ondulação e entre vibração, nós consigamos essa inércia, essa suavização, esse ponto de pé, equilíbrio, essa paz, né? Algo que está agitado está em harmonia. Estando harmonizado, estando equilibrado esses dois, ele entra nesse estágio, que é o estágio que nos faz o pé de apoio para a compreensão de todas as coisas dentro do campo mental, tá? Dentro do campo mental. Então vamos lá, vamos fazer a leitura desse deixa eu ver aqui. Deixa eu te falar um pouquinho sobre Vikshepa, né? A Vikshepa nós já tratamos sobre esse assunto, mas para que nós possamos mergulhar, para que nós possamos fazer um mergulho mais forte, né, em Vikshepa, nós temos que ver que a mente sempre está ligada aos seus 5 sentidos com o mundo exterior. Lembram desse fato? A mente sempre está ligada com o mundo, né, o mundo exterior, ela sempre está ligada com esse mundo exterior pelos seus 5 sentidos. E este desviar, esse estar conectado, estar sempre desligado, sempre, vamos dizer assim, não seria a palavra apegado, mas estar sempre conectado com esse mundo externo, sempre conectado com esse mundo exterior, né? Não está conseguindo se harmonizar, voltado para dentro, sempre voltado para fora, é a distração de Vikshepa, né? Esta é a distração de Vikshepa. Isso que é essa distração que nos leva para fora, né? É isso que nos coloca sempre nesse ponto de distração. A observar o movimento, a querer observar o som, um momento de uma meditação. Um exemplo que você está aqui realizando uma meditação e não consegue a harmonização, porque sempre está focado no que está acontecendo, nos sons, nos barulhos, né? Você está focado no som, no barulho, nas distrações, né, externas. Tudo isso são Vikshepas. Aí teu corpo também não está preparado para tudo isso. Então, sempre há a necessidade do equilíbrio. Sempre há uma necessidade de você buscar equilíbrio sobre estas coisas, tá? Então, o que significa isso? Isso seriam distrações, Vikshepa, né? Você está com a mente focada para o exterior e a mente não voltada para o interior. As coisas relacionadas ao mundo externo, né? O mundo externo ainda lhe prendem os sentidos, prendem a atenção, prendem a consciência. E tem que ser tudo isso, né? Gradativamente, isso tem que ser harmonizado para que você consiga olhar para dentro, consiga ver dentro de si o movimento das imagens, o movimento que está ocorrendo dentro do eu verdadeiro, né? Dentro do seu eu, dentro do íntimo, seria a palavra por um momento agora, dentro desse íntimo. Tudo isso você observa, né? Tudo isso você vê. Somente quando nós conseguimos né, parar de observarmos externamente, começarmos a olharmos internamente, sem distrações, com a tranquilidade, com a harmonia, com o equilíbrio, aí sim vamos estar buscando, né? Vamos estar buscando dentro de nós este equilíbrio de Sattva Shuddhi, né? Esse equilíbrio de Sattva Shuddhi, esse equilíbrio mental, para proporcionar para nós o controle dos sentidos, a unidirecionalidade, contentamento. Eu vou explicar o que é esse contentamento, né? E aptidão para a visão do eu. O que é o contentamento hoje, né, na humanidade? O contentamento hoje na humanidade ele é muito efêmero, ele é sempre baseado na realização, né? Ele é sempre baseado na realização, ele é sempre baseado numa conquista física. E a gente sabe que aqui tudo é instável, nada é para sempre, nada é para todo momento, nada fica de pé, nada dura toda hora, tudo é falso, né? Tudo é falso dentro desse plano físico, dessas observações que nós fizemos para fora, que reagem com nós e nós reagimos com eles, né? Então, o contentamento humano
comum está relacionado sempre a proporcionalizá-lo a ele um contentamento sempre pela realização de algo físico, algo material, que se ele não realizar esse algo físico, que se ele não realizar esse algo material, ele não terá felicidade, ele sente descontentamento, ele não fica tranquilo, ele entra em estado de nervosismo, ele entra em estados depressivos, ele entra em estados de tristeza, ele entra em estágios de lassidão, ele entra, né, em estágios, né, de torturas psíquicas, de fracasso, de eu não ser realizado, de eu sou uma pessoa que nasci para sofrer, que eu sou uma pessoa miserável, que eu não consigo ter sucesso, que eu não consigo ter... Ele entra em todo esse colapso, né? Todo esse colapso quando ele não tem essa disposição ao contentamento. Quando ele encontra-se dentro de si toda a capacidade, todas as ferramentas, quando ele encontra internamente dentro do seu eu, todo o contentamento necessário. Ele desvia-se de todos os objetos físicos que proporcionam esta felicidade falsa, que proporcionam essa média felicidade, e ele mergulha para dentro de si. Por isso que fala assim, né, disposição ao contentamento, que é o verdadeiro contentamento. Que é quando você se encontra com você mesmo, quando você está satisfeito, surpreso dentro de você, quando você não precisa mais, né, não precisa mais, mas isso é um sentimento interno, né? Não é apenas expressões positivistas, é sentimentos internos. Quando você verdadeiramente está dentro de você, tranquilo com você, harmonizado com você, autossuficiente em você, quando você está com você, isso surge contentamento. Isso também surge unidirecionalidade, ou seja, você está direcionado, você está focado, você está em equilíbrio. Isso gera controle dos sentidos, né? O que é o controle dos sentidos? Não é um sentidos descontrolado, trazendo todo o turbilhão de imagens, levando você todo o turbilhão de situações, arrastando-se a sua mente para distrações e futilidades todo momento, né? Você há controle dos sentidos, e aí sim tudo isso, né, esse equilíbrio em sáttva, que são denominados por essas características aqui citadas, levam você à aptidão para a visão do eu. Tá bom? Acho que é isso que é interessante. E nós vamos estar analisando no próximo Sutra, né, nós vamos estar analisando Santosha. Lembra que nós falamos de Santosha? Por que eu estou aqui? Por que eu vou buscar agora aqui para nós observarmos rapidamente o que é Santosha? Porque Santosha... Deixa eu só buscar aqui onde que ele está. Swadhyaya Tapas... O segundo elemento de Niyama é Santosha, traduzido como contentamento. Para o aspirante à vida é necessário cultivar contentamento no mais elevado grau, pois sem ele não há possibilidade de manter a mente em condição de equilíbrio. O homem comum está sujeito o dia inteiro a toda espécie de impactos aos quais reagem segundo seus hábitos, preconceitos, treinamentos de humor e o que se encontra no momento conforme sua natureza, como se costuma dizer. Essas reações envolvem, na maior parte, caos, maiores ou menores perturbações da mente, sendo difícil haver qualquer reação que se faça acompanhar de perturbações dos sentidos ou da mente. A perturbação, produzida por um impacto, dificilmente teve tempo de cessar antes que outro impacto venha e tire o equilíbrio novamente. Algumas vezes a mente parece estar calma, mas essa calma é só superficial. Sob a superfície, uma corrente submersa de perturbações, como o marulho de um mar superficialmente tranquilo, né? E aqui segue. Então, o que é? Aqui fala aqui sobre Santosha, no Sutra, na seção de número 2, 42, vamos falar sobre essa felicidade, né? Essa superlativa felicidade que resulta em contentamento. E esse contentamento é proporcionado também pela essa pureza mental. Então, ou seja, nós temos que trabalhar a purificação mental, o equilíbrio, né, a pureza em nós. Nós já falamos da pureza física, estamos falando agora da pureza, né, da pureza mental,
nós temos que buscar essa purificação para obter esse equilíbrio que resultará no contentamento. E aí sim, nós já lemos agora há pouco, que eles que são os fatores que proporcionarão o controle dos sentidos e a unidirecionalidade, que é o equilíbrio em sáttva, né, que é a aptidão da visão do eu. Tá bom? Pois aqui diz no Sutra 43, perfeição dos órgãos, dos sentidos e também do corpo, com a destruição das impurezas por meio das austeridades. Aí nós vamos dar um pouco de mergulho sobre exercícios, sobre práticas, nós vamos falar um pouco sobre esses quesitos todos que nós estamos aqui falando, sobre também Dao, sobre todos esses assuntos, todos aqui relacionados no 43. Depois nós vamos falar sobre o autoestudo novamente, né, as consequências de uma pessoa que consuma assim autoestudo, e depois, né, a conquista de Samadhi pela auto-entrega a Deus, tá bom? E aí nós fechamos, 45º Sutra, fechamos todas as etapas, todos os pontos relacionados ao tema e ao assunto que nós estamos aqui buscando, tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou botar esse meu aparelho aqui, que eu estou fazendo um controle que ele está me dando um alerta, e eu quero controlá-lo, né, para verificar o que é esse alerta que ele está me dando, né, que é relacionado às baterias, para ver até onde a gente consegue ir com essas baterias aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos a um período de leitura, né, e esse período de leitura, então, fará com que nós vamos gradativamente meditando em alguns pontos, gradativamente fazendo algumas análises e algumas compreensões. O que é interessante falar aqui como observação? Uma pessoa que tem um estudo mais aprofundado do que o meu, mais acadêmico que o meu, mais profundo que o meu, e não tem uma compreensão superficial, com certeza é uma pessoa tem mais domínio, além de ter mais domínio que eu, vai compreender até onde eu estou indo, até as dificuldades que eu tenho, a minha compreensão, meus erros, a minha não compreensão. Mas para você que está chegando agora, você que chega aqui agora, que é apenas, né, uma pessoa que está buscando bases de conhecimentos, direção, raciocínio, tenho certeza que esses vídeos lhe servirão muito. Né? Esses vídeos lhe servirão muito. Pode ver que aqui, né, nesse tema, nesse ponto, tudo que nós estamos comentando, tudo que nós estamos falando, uma pessoa que já está, uma pessoa que estuda muito tempo yoga, isso aqui é algo de conhecimentos muito básicos para ele, muito simples. Mas acredito que todo irmão que vem aqui buscar um pouco de água, a água vai levar, né? Todo irmão que queira matar a sede, aqui encontrará água para que seja a sua sede, né, eliminada, cessada. Então, todas as coisas que nós estamos aqui lançando, proveito terá, né? Proveito terá para o caminho das pessoas que estão, né, observando, para as andanças das pessoas que estão indo, né, para a vida de todos nós, para o caminho de todos nós, né? Terá proveito, esses materiais terão. Fique tranquilo com tudo isso. Tanto que isso não me faz, muitas vezes, nem mesmo querer mensurar, observar sobre um índice humano que o humano, né, muitas vezes quer, que é volume de visualizações, quer que esteja volume de inscritos. Não é esse o objetivo. Tenho certeza que esses vídeos vão parar na mão das pessoas certas, corretas, no momento que forem para buscar as coisas corretas e certas relacionadas a esses assuntos, terá à disposição esses materiais. É para isso que nós estamos aqui todas essas manhãs, né, fazendo a confecção desses materiais. É para isso aqui, tá bom? Vamos então à leitura. A leitura ela compreenderia mais ou menos uma folha de rosto, né, mais ou menos uma folha de rosto, e a gente vai então a essa leitura, para que possamos ter um pouco mais de compreensão relacionada ao tema. Aqui diz assim, ó, Sattva Shuddhi. Tá? É muito importante nós refletirmos sobre essa palavra, o equilíbrio, né? Da pureza mental surge pureza de Sattva, disposição ao contentamento, a unidirecionalidade, controle dos sentidos e aptidão para a visão do eu. Vamos ver o que o Time está nos dizendo então aqui. O Sutra supra mencionado explica os resultados da pureza interior ou mental, enquanto os outros 3 resultados, derivados da pureza mental, são facilmente compreensíveis,
faz-se necessário uma explicação sobre Sattva Shuddhi. Ou seja, o que é compreensível? A disposição ao contentamento, a unidirecionalidade, o controle dos sentidos e a aptidão para a visão do eu. Né? Já foi explicado que a concepção hindu do universo manifestado, com todos os seus múltiplos fenômenos, baseia-se nos 3 gunas: Sattva, Rajas e Tamas. Foi também mencionado que somente o Sattva, o guna, corresponde ao equilíbrio, que pode capacitar a mente a refletir a consciência. De fato, depreende-se claramente dos muitos sutras relativos aos assuntos que o objetivo do yogi, no que tange os seus veículos, é eliminar rajas e tamas e tornar sattva tão predominante quanto possível, assim, a fim, de que seu chitta possa refletir purusha ao máximo grau. Segura um pouquinho aqui, nós temos que tratar de alguns pontos aqui antes de dar continuidade ao tema. Então, ou seja, os 3 pontos, os 3 gunas, essas 3 vibração, ondulação e, por assim dizer, inércia. Inércia vamos botar assim, a linha de silêncio. O passado, o presente, o futuro. Né? Nós podemos também dizer, nós podemos pensar aqui a vibração, né? A vibração, nós podemos também dizer a vibração produzindo ondulação e não havendo nenhum dos dois, o que há? Ao silêncio, ao equilíbrio, tranquilidade, harmonia. Toda a harmonia cósmica, toda a harmonização, tudo que se pode traduzir, né, é Sattva. Sattva. Movimento, tudo que se move é algo que está vibrando, mas quando para entre repouso. Quando para entre repouso. Claro que todo repouso é relativo, porque tudo que está manifestado no mundo físico, tudo que está manifestado no mundo físico não pode estar em repouso absoluto. De um modo ou de outro tem de estar vibrando, porque senão nós não perceberíamos a sua ação. Por mais que a gente olhe, exemplo, esse livro aqui parado, estático, parado, isso é relativo. Porque as moléculas estão vibrando e seus átomos estão proporcionando uma cadeia de resultados, né? Para que aqui possa estar se materializando fisicamente dentro da minha mente esse livro aqui, para que esse livro possa estar aqui. Mas nós temos que observar que, com esses 2 princípios ativos, se não tiver o terceiro ponto, que é o ponto de equilíbrio, ele não teria essa coesão. Tá? Ele não ficaria as moléculas vibrando, fazendo as vibrações, os movimentos ondulatórios, se não tivesse o equilíbrio, não tivesse aqui também a inércia junto. Não existiria também. Existem 3 pontos de apoio. Nós vemos que quando a luz é emitida, ela vibra, ela tem o seu movimento de ondulação, mas ao mesmo tempo ela tem que ter também o equilíbrio, senão ela não consegue existir. Ela por si só não existe, por si só, baseado somente a vibração, na relatividade, ela tem que ter um plano de fundo para parecer que está vibrando. Tem muita, olha quantos raciocínios nos levam, Exemplo, para isso aqui, está aqui parado aqui, tá vendo, parado aqui. Relativamente tem que ter outras coisas que dão movimento ao redor, exemplo, tem que ter
para relativamente nós vermos esse objeto aqui parado. São exercícios mentais que você vai ter que fazer para poder buscar a chave de tudo isso, né? Para poder buscar o entender. Você vai entender que todos os três são necessários para a existência. Mas o que dá o equilíbrio, né, que dá a harmonia, que dá a suavidade é Sattva. Mas nós estamos tentando fazer aqui uma compreensão através de exemplos físicos, de arranjados físicos, né, para mostrar para vocês como é engraçado quando nós começamos a meditar, parar para realmente ver as coisas. Isso aqui está parado. Mas só está parado porque existe um movimento. Só está parado, né, porque existe ondulações, existe vibração, porque na relatividade dessas três componentes é que isso aqui pode ficar parado. Porque relativamente não existisse os outros dois constituintes, isso aqui não ficaria parado. Relativamente, se não tivesse vibração e não tiver a ondulação, né? O que é a vibração? Precipitação, né? Precipitar, existir. Onda, frequência, né? Frequência. Cada frequência determina um objeto, cada frequência determina uma cor, cada frequência determina um estágio de calor, de sentimento, de tudo quanto é coisa. Então existem ondulações junto com as vibrações para poder existir a harmonia. Está aqui. Estão todos eles intrínsecos um no outro, né? Mesmo que haja grande vibração, tem que estar presente os outros dois, senão não se subsiste. Então o que muda, o que altera em relação aos estados é os graus. Quanto mais, vamos fazer um exemplo aqui, né? Se eu tenho mais vibração, consequentemente nesse equilíbrio eu terei menos ondulação e menos inércia, paralisação, menos calma, né? Se eu tiver mais ondulação, eu vou ter menos vibração, ou a ondulação maior ou superior à vibração, e nós vamos ter também a inércia, né, muito pequena. Mas quando eu tenho muitas vezes, né, a inércia grande, a inércia como fator predominante, a vibração está calma, está baixa e a ondulação também está baixa. Então significamos que os três, eles são dependentes um do outro. Eles não existem se não estiverem juntos, porque um são um relacionamento que aponta, né, que desperta o estado dos outros três. Então quando um diminui e o outro levanta, os outros dois estão aqui, né? Sempre estão juntos. É como se fosse um elástico que puxasse e determinasse através das posições como eles agiriam-se entre si. Mas os três estão juntos. Então nós temos que entender que esses três agregados, né, uma mente que está toda hora em vibração, não está calma, serena, né, está vibração, não é uma mente para raciocínio. Uma mente que está toda hora ondulando com seus sentimentos, com seus sentidos para fora, toda hora ondulando, né? Toda hora vem ondas de tudo quanto é lado e nos chocam, não tem paz e equilíbrio. Mas a partir do momento que ela se equilibra, suaviza tudo isso, a vibração e a ondulação, né, todo esse barulho e se agitar, ela suaviza, ela consegue despertar seu estado de harmonia, de paz, para a aptidão da visão do eu. Né? Mas nunca eles deixarão de existir, eles só terão harmonizados, eles estarão ali. Ok? E aqui diz assim, ó: de fato, depreende-se claramente que muitos sutras relativos ao assunto, que o objetivo do yogi no que tange seus veículos é eliminar rajas e tamas e tornar sattva tão predominante quanto possível. Predomínio, fazer predominar um equilíbrio em todos os constituintes: físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior
E aí vamos espiritualizando cada vez mais. Tudo tem que ser levado a um ponto de sattva. Tudo tem que ser levado a um ponto de equilíbrio. O corpo, através de alimentos que proporcionam tudo isso, buscar a pureza nesse sentido e, ao mesmo tempo, então, a mente. Né? E aí, o que entra? Aí vem o como é que é? O ataque aos opostos. Não seria o ataque aos opostos, como é que a palavra me fugiu agora? Que é sempre estar, né, remediando aos opostos, mantras, orações, mantralização, oração, aí vem todo o caminho do yoga para que isso ocorra, né? Direção, equilíbrio, apoio. Muitas vezes isso não é fácil. Aqui fala assim, a fim de que seu Chitta possa refletir Purusha ao máximo grau. Nós sabemos o que é Chitta, né? Essa Chitta nós vamos traduzir como mente, nós vemos traduzindo Chitta como a mente, na mente, desde a seção de número 1. Mas Chitta, além de mente, ela é essa pasmaticidade, ela seria, como tentar explicar isso assim? Chitta, ela seria não somente teus pensamentos, né? Não é somente pensamento, mas é tudo que se plasma, né, como uma força, como uma indução, como uma energia, como que se traduz em todas essas coisas. E aqui diz assim, refletir Purusha ao máximo grau, ou seja, permitir que esse eu superior apareça por trás de tudo isso. Porque nós confundimos que somos nossos pensamentos, nós não somos nossos pensamentos. Nós temos um eu por trás de tudo isso que domina esse campo. Tá? Seguindo aqui. Assim sendo, do mais elevado ponto de vista, a purificação é o problema fundamental implícito na autorrealização, ao qual consiste essencialmente na gradual eliminação de elementos rajásicos e tamásicos, a partir de Chitta, atuando em diferentes níveis. Tal eliminação, é claro, é somente comparativa. Olha aqui que eu estava falando para vocês que porque reduzir rajas e tamas a zero equivaleria a reduzir os gunas em um estado de perfeito equilíbrio e recolher completamente a consciência da manifestação, conforme indicado na seção de número 4, no Sutra de número 34. Ou seja, seria atingir Samadhi nisso tudo, né? 29, deve ser aqui no 34. É atingir o último estágio de Samadhi, né? Quando consegue essa perfeita harmonia. Porque eles dentro de planos, né? Olha, nós temos que entender. Dentro do plano físico ele existe, dentro do plano etérico ele existe, dentro do plano astral ele existe, do mental inferior ele existe, do mental superior ele existe, né? Físico, etérico, astral, mental inferior e mental superior. Aqui todos existem, os gunas, os três. Quando chegar a maior expressão, o sétimo, melhor dizendo, né? Quando chegar no sétimo estágio, agora sim, no sétimo estágio, que é Kaivalya, a conquista definitiva, final e último, aí não existe. É reduzir ao maior ponto de equilíbrio, né? Aqui ele fala, então, como indicado no Sutra da seção de número 4, Sutra 34. Deixa eu dar uma lida lá para o pessoal poder ter mesmo, não deixar no ar, né? Fica tão... Kaivalya é o estado de iluminação que segue da reabsorção dos gunas por estarem destituídos do objetivo do Purusha. Nesse estado, o Purusha está estabelecido em sua verdadeira natureza, que é pura consciência. Finaliza. Então nós temos que ver que nesse estágio há sim o mais puro equilíbrio. É o estágio de Deus, né? É o estágio de deusificação. É um estágio que é acima do anjo, acima do semideus, acima de deuses, né?
ela está lá naquele super ponto de equilíbrio, né, muito elevado, muito elevado. Só que isso é para e passo, né? Aqui fala, ó, Sattva Shuddhi é, portanto, a interpretação da purificação em termos dos gunas, já que ambos se modificam para e passo. Lembra que eu falei? Para e passo, para e passo. O que significa para e passo? Há uma cadeia entre eles, né? Vibração, ondulação, então, ou podemos dizer a inércia, podemos dizer assim, ó, inércia, parado, vibrou, ondulou, manifestou, né? Aí a manifestação. Então o que nós vamos fazer? Reabsorver na volta, fazer voltar para o seu princípio de paz, de equilíbrio. Isso dentro da nossa mente, que está vibrando e ondulando constantemente a uma velocidade absurda, muito rápida, né? Uma velocidade incrível. Então nós temos que buscar o equilíbrio, buscar a paz, buscar a tranquilidade ali, para que através dessa pureza, agora essa pureza mental não é simplesmente esse equilíbrio, não é simplesmente paz, né? Não, é muito profundo, né, essa pureza. É uma mente pura de todas as suas ligações com esse emaranhado de situações que acontecem dentro do plano físico. Sabe o que é equilibrar a mente com tudo isso? Não sentir as referidas, não sentir as atrações, não sentir os ligamentos, não sentir muitas vezes, né, que qualquer vulto, exemplo, coisa que aconteça na tua frente, manifesta-se desequilíbrio corpóreo, físico, é uma pureza transcendental. Tá? É algo que se busca uma pureza transcendental. Eu vou fazer a leitura de novo do último parágrafo daqui para não deixar desconexo o assunto. E depois nós vamos encaminhando já para o fechamento. Falta só um parágrafo para nós encerrarmos, tá? Espero que tenha conseguido inculcar, espero que tenha conseguido transmitir sobre essa pureza mental, né? Muitas vezes falta até palavras para nós arranjarmos no pensamento para traduzir essa pureza mental, né? Mas vamos lá. Assim sendo, do mais elevado ponto de vista, a purificação é o problema fundamental implícito na autorrealização. É verdade, a autorrealização vem com purificação, ser puro, o qual consiste essencialmente na gradual eliminação dos elementos rajásicos e tamásicos, a partir de Chitta, atuando em diferentes níveis. Tal eliminação, é claro, é somente comparativa. Reduzir rajas e tamas a zero equivale a reduzir os gunas a um estado de perfeito equilíbrio e recolher completamente a consciência da manifestação, conforme indicado na seção de número 4, Sutra 34. O que é? É a autorrealização, é Kaivalya, é o último estágio de Samadhi. Sattva Shuddhi é, portanto, a interpretação da purificação em termos dos gunas, já que ambos se modificam para e passo. Né? Eles se atuam entre si, trabalham entre si, mas nós temos que caminhar para essa harmonização, essa pureza, esse equilíbrio final para atingir, né, a visão do eu. Agora o último parágrafo. Será observado também que Sattva Shuddhi é a mudança fundamental envolvida na purificação interior, sendo os outros três resultados a consequência natural desta mudança. Pois todas as condições mencionadas em 1.31 são os efeitos secundários de Vikshipa, resultam da predominância de elementos como rajásicos e tamásicos em nossa natureza. Uma mente conturbada em desarmonia certamente não está preparada para a visão do eu. Então vocês observam que essa visão do eu, que aqui quer dizer nesse sutra, ela tem de ser buscada ela tem de ser buscada através de uma pureza, de um equilíbrio em todos os seus constituintes. Eu tenho que buscar a pureza física, a pureza etérica, através da pureza da harmonização das energias por todo o corpo, todos os chakras devidamente alinhados e trabalhados, né? Então, nós fazemos essas observações. Nós temos também que trabalhar, né, as nossas emoções, a astralidade. Temos que trabalhar os nossos corpos mentais. Temos que ter pureza, tranquilidade, harmonização sobre todos eles, né? Para aí sim, nós estivemos lá na fronteira, lá no limiar de Samadhi. Quando tudo isso estiver equilibrado, aí nós vamos conseguir ver
o espaço aonde mirar a flecha e jogar o alvo, e assim conseguir ter o primeiro samadhi, né? O primeiro samadhi, o primeiro contato com o samadhi. Tudo isso só se consegue por pureza, porque quando tiver agitado, o tanque tiver agitado, olha que exemplo bacana que veio agora, me lembrei que é do próprio timing, né? Imagine um tanque, então, a água agitada. Nós não vamos conseguir, né? Se tu olhar por trás desse tanque com essa água agitada, você não vai conseguir ver o que tem à frente. Mas se você desligar isso e fazer com que a água pare, a água fique limpa, perfeita, você vai conseguir enxergar por entre a água e ver o que tem do outro lado, né? Tem do outro lado. Quando a gente pega uma garrafa de refrigerante, agita, tu olha assim, tu não vê do outro lado. Mas quando o refrigerante para, tudo cessa, faz aquele emanamento, né? Você vê e percebe do outro lado. Então, ou seja, tem que ter pureza, equilíbrio, calma, uma tranquilidade, harmonização, para que nós possamos chegar aos determinados constituintes. Então, estes são os pontos, né? Estes são os pontos que estão aqui sendo mostrados para nós, tá? É isso que está sendo colocado aqui, que essa pureza mental, ela surge com a pureza de sattva, ou seja, de equilíbrio. Nós temos que buscar a harmonização, temos que buscar esse equilíbrio, e nós temos as chaves para tudo isso. Agora, como buscar tudo isso? Esse é o caminho que nós estamos traçando dentro do yoga, né, gente? Como buscar tudo isso? Aí vai da força de vontade, aí vai da determinação, de olhos empenhadas, meditação, harmonização, né, de todos os exercícios que estão sendo colocados aí no caminho do yoga. Todos os exercícios que são disponibilizados para o yoga, tá bom? Eu acho que era isso, gente. Eu sei que o tema ele é bastante técnico. O tema, além de ser técnico, ele tem que se envolver muitos conhecimentos, muito conhecimento, né? Ele tem que se envolver muito conhecimento de diversas linhas de raciocínios, né? Para que nós possamos mergulhar, podemos mais ou menos tocar, captar, podemos mais ou menos compreender a essência de tudo isso, né? Tem que ter um mergulho muito firme, um mergulho muito determinante para poder ver e compreender tudo isso, né? Para poder compreender tudo isso. Mas a pureza é esse equilíbrio, gente, né? Essa é a pureza. A pureza é buscar o equilíbrio dos pensamentos, suavizar as emoções, tranquilizar, harmonizar o nosso corpo, colocar nessa harmonia, nesse equilíbrio, para que assim nós possamos entrar nesse mundo da nossa mente, nesse mundo do nosso mental, purificá-lo, harmonizá-lo também, né? Porque a nossa mente desenfreada está alucinado, desenfreado, e depois sim conseguir transpassar tudo isso. É um caminho o caminho do yoga, né, gente? Espero que tenha contribuído, espero que tenha conseguido traduzir, né, para vocês um pouco, em palavras, em voz, o que o Sutra quer dizer. Faltam muitas vezes palavras para nós expressar esse vocabulário, né? Mas no próximo encontro, então, a gente vai para a sessão de número 2, o Sutra de número 42, que vai falar um pouco sobre o contentamento, né? Nós vamos falar sobre tudo isso. Acho que é interessante, esses temas estão todos eles entrelaçados. Nós estamos quase chegando no Sutra de número 45, o 45º Sutra, que aí trará, né, mais um ponto sobre tudo isso. Assim nós vamos encerrando, assim nós vamos concluindo mais uma jornada e Namastê.